Bom, pessoal, bom dia. Obrigado a quem conseguiu chegar aqui nesse horário terrível. A gente inicia agora mais um encontro comunitário da comunidade Ovirt. Esse encontro é um espaço onde a gente fala um pouco sobre novidades, sobre o que aconteceu no último ano em relação à comunidade. E a gente também aproveita para fazer uma atualização sobre os recursos da ferramenta, o que é que tem de recurso novo, o que é que foi lançado na última versão, nesses últimos 12 meses que a gente tenta fazer esse encontro uma vez por ano. E hoje a gente vai dividir esse encontro em pelo menos 4 apresentações e várias discussões, né, de acordo com os itens que vão sendo levantados. Inicialmente eu vou fazer essa introdução do Ovirt e mostrar os novos recursos da versão atual. E depois teremos mais apresentações sobre caso de uso e sobre outras tecnologias também. Então, essa parte inicial, eu apresento a versão 3.5 do Ovirt, que é a versão atual, que está a versão estável, né, do projeto. E em seguida a gente traz aqui os outros membros da comunidade para fazer as suas apresentações. Meu nome é Amador Paim, eu trabalho com o projeto Ovirt há pelo menos 3 anos e sou engenheiro de manutenção de software, principalmente para esse projeto aqui, né? Bom, a gente sabe que hoje em dia a virtualização é o novo... A gente sabe que hoje em dia a virtualização é o novo padrão, né, nos data centers. Hoje a virtualização ela já deixou de ser uma onda, né, uma nova onda, e ela já é algo que está estabelecido. Toda empresa de qualquer tamanho já usa a virtualização em algum nível. Toda empresa de qualquer tamanho tem pelo menos um VirtualBox rodando, um VMware, um Zen, alguma coisa que traga virtualização para o ambiente da empresa. Só que quando a gente olha do ponto de vista empresarial, de soluções empresariais, a gente vê que tem muitos players no mercado, né? Você tem Zen, você tem VMware, você tem Hyper-V, você tem Oracle VM Manager, mas o que todas essas ferramentas elas têm em comum é o fato delas não usarem por baixo o KVM para fazer virtualização. E o KVM, como virtualizador, ele é um recurso poderosíssimo, né? Aqui nessa imagem eu mostro alguns benchmarks. O KVM, em comparação com o VMware, em termos de desempenho, resultados do SpecVirt, que é um framework de benchmark para ferramentas de virtualização. E o KVM ele se sai melhor que o VMware em todos os ambientes que eles foram testados com hardwares idênticos, né? Você pega o mesmo hardware, testa os dois, e o KVM ele levou vantagem em performance em relação ao VMware, que é hoje, sem dúvida, o principal player do mercado em número de usuários. E o que é o KVM, né? O KVM ele é um módulo do kernel que adiciona ao sistema operacional a capacidade de acessar as instruções de virtualização do processador. Ele tem vários recursos avançados, ele permite live migration, ele permite compartilhamento de páginas de memória, de duplicação. Então, o KVM, enquanto virtualizador, é poderosíssimo e tem todos os recursos que qualquer ferramenta precisaria. E qual que é o problema de você usar o KVM diretamente? O problema de você usar o KVM diretamente pela linha de comando é que quanto mais coisas você precisa habilitar na sua máquina virtual, maior vai ficar a sua tripa de comando, né? Então você vai precisar especificar cada vez mais coisas à medida que a sua máquina virtual vai ficando mais complexa, à medida que você precisa de mais dispositivos, à medida que você precisa setar configurações de disco, configuração de rede. Então, usar o KVM direto pela linha de comando, né, usando o binário QEMU KVM, com todas as opções que você precisa, acaba se tornando uma tarefa muito complicada, né, muito complexa. E a partir dessa complexidade que se começou a desenvolver ferramentas para facilitar o uso
do KVM enquanto virtualizador. E para preencher essa lacuna do ponto de vista empresarial, foi criado o projeto Ovirt, que é uma ferramenta de padrão empresarial, é software livre, e utiliza por baixo, né, da sua infraestrutura o KVM como virtualizador, né, como ferramenta principal para a criação das máquinas virtuais. Então, o Ovirt ele é uma solução de larga escala, de gerenciamento centralizado, baseado no KVM, com foco em KVM, né, para a criação das máquinas virtuais, e também focado na facilidade de uso e de entrega de máquinas virtuais. Quem está por trás do projeto Ovirt, essas aqui são as principais empresas, né, os principais contribuidores. São empresas que têm, a maior parte delas tem funcionários pagos pela própria empresa para trabalhar no projeto Ovirt, seja como desenvolvedor, seja como a equipe de testes e tudo mais. Aqui eu mostro uma lista de empresas que já usam o Ovirt como solução de virtualização em seu ambiente. Então, a gente tem ali em cima aqueles 3. São versões do Ovirt, que são o Ovirt ele serve de base, melhor dizendo, para produtos dessas 3 empresas, né? A Red Hat ela utiliza o Ovirt, tem uma versão suportada que é o Red Hat Enterprise Virtualization, que é um produto que ela entrega para os seus clientes e ela vende suporte especializado para esse produto, que nada mais é do que uma versão do Ovirt, feita a documentação, feita a estabilização de código, feita a correção de bugs. A UDS também tem um produto baseado no Ovirt e a Wind River também tem um produto baseado em Ovirt. E abaixo dessa linha eu mostro algumas empresas que usam o Ovirt em ambiente de produção. A Hybrid é um data center que vende soluções de data center, colocation, máquinas virtuais, e a estrutura dele de máquinas virtuais é utilizando o Ovirt. A Itaipub Nacional utiliza tanto o Ovirt quanto o Heavy, e temos vários outros casos de uso aqui. Lógico, a gente menciona empresas que autorizam ser mencionadas, né? Empresas que, né, declaram a concordância com expor a marca numa apresentação como essa. Mas, como é software livre, a gente tem a exata noção de que muita empresa está utilizando o Ovirt. O Ovirt ele não é um projeto simples, né? Não é um projeto único, ele na verdade é um conjunto de projetos, e cada um desses projetos tem a vida própria dentro da comunidade. A gente tem, além da interface de gerenciamento, que é o Ovirt Engine, a gente tem um projeto do VDSM, que é a contrapartida do projeto Ovirt, que funciona no hypervisor, é quem gerencia a máquina que vai rodar as máquinas virtuais. O Ovirt Node, que é uma ISO personalizada, uma distribuição personalizada que já deixa o hypervisor prontinho para ser usado dentro do ambiente do Ovirt. Temos os kits de desenvolvimento, Python, Ruby, Java, o agente da máquina virtual, que é o agente do projeto que roda lá dentro da máquina virtual para coletar informações, para rodar comandos. Enfim, é uma infinidade de projetos que juntos compõem o projeto Ovirt, né? Falando sobre arquitetura, o projeto Ovirt ele segue uma arquitetura clássica de ambiente de virtualização, né? Bom, falar em clássico e virtualização na mesma frase não era algo muito pensado poucos anos atrás, mas virtualização é o novo default das empresas, e essa é uma arquitetura considerada clássica, né? Você tem o engine, que é o cara que gerencia o teu ambiente, você tem os servers, que é onde rodam tuas máquinas virtuais, você tem o storage, que é o lugar onde os discos das tuas máquinas virtuais vão ser armazenados, e você tem o cliente ou acessando as máquinas virtuais, a console, ou acessando o engine para gerar o teu ambiente. Isso é arquitetura simplificada, né? A arquitetura mais detalhada, a gente tem um componente central ali, que é o Ovirt Engine, e ali ele é uma aplicação feita em Java, que roda em cima do servidor de aplicações JBoss, e ele pode ser acessado tanto pelo web browser, como pelo cliente, pelo CLI em Shell,
pela API em REST, e essa API em REST ela também serve para interação com os SDKs, né? Então, se você quer fazer seu próprio script para interagir com o Virt em Python, em Java ou em Ruby, você usa a REST API para interagir com esse ambiente. Aqui do lado dos servidores, né, dos hypervisors, você tem o VDSM, que é o daemon do projeto, é um daemon feito em Python, que também usa a libvirt para fazer algumas operações de ciclo de vida das máquinas virtuais. Todas as informações do ambiente são armazenadas no banco de dados Postgres, e você consegue autenticar usuários em qualquer fonte de autenticação baseada em LDAP. O acesso às máquinas virtuais pode ser feito por VNC ou por SPICE, que é o protocolo de virtualização de desktops, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Dúvidas aqui? Qualquer comentário, por favor, interrompam. Bom, e como é a aparência do Virt, né, para quem não conhece? Essa aí é a tela do Administration Portal, que é o lugar onde você administra o seu ambiente. Isso é uma interface web, estou acessando ele aí pelo Firefox. Então você consegue usar qualquer browser para acessar o gerenciamento do seu ambiente. E ele segue esse padrão de abas ali em cima, onde você, escolhendo a aba, gerencia partes diferentes da sua infraestrutura. Então você gerencia data centers, clusters, hosts, que são os servidores onde rodam as máquinas virtuais, discos, storage, e essa aba que está selecionada é a aba exatamente de máquinas virtuais. E aqui você consegue ter uma visão bem detalhada do seu ambiente, e clicando numa máquina virtual, ele abre um conjunto de sub-abas aqui que você pode gerenciar itens específicos daquela máquina virtual selecionada. Então esse é o jeitão assim do Virt. Aqui embaixo tem uma barra de eventos, e então eventos e log de sistema eles vão aparecendo aqui embaixo. Essa barra pode ser, né, redimensionada, e você tem uma lista maior aqui de eventos. Aqui uma VM rodando e sendo acessada utilizando o protocolo SPICE, o cliente de SPICE. Então a VM ali, VM02, está em execução. E aqui um acesso à console daquela VM02, que no caso é um Linux com GNOME. Além disso, a gente tem o User Portal, que é uma interface simplificada daquele Administration Portal, onde você consegue dizer a determinados usuários que eles vão poder usar o portal de administração, mas de uma forma restrita, né? Ele vai poder apenas visualizar as máquinas virtuais que foram criadas para ele, ligar essas máquinas virtuais ou desligar e conectar na console das máquinas virtuais. Então você consegue oferecer para os seus usuários uma interface web onde ele consegue enxergar e utilizar as máquinas virtuais que você criou para eles. Normalmente é útil para, sei lá, um setor de desenvolvimento, que você cria máquinas virtuais para o pessoal de desenvolvimento, ou mesmo no aspecto de virtualização de desktops, onde você pode ter usuários dentro da sua empresa que têm suas máquinas virtuais dentro do ambiente do Virt, e eles usam essa interface para acessar essas máquinas virtuais. Esse mesmo User Portal, se você der a permissão adequada para o usuário, ele tem uma versão estendida, onde ele, além de usar as máquinas virtuais criadas para ele, ele pode criar máquinas virtuais. Só que essa criação de máquinas virtuais ela é limitada dentro de uma cota pré-estabelecida pelo administrador, e essa cota, enquanto respeitada, permite a criação das máquinas virtuais por parte do usuário que tem a permissão para isso. E ele consegue, através daquele botãozinho Resources ali à esquerda, acompanhar o consumo de cota que o usuário dele está tendo, né? Então ele consegue ver que ele tem duas cotas ali, por exemplo, Devel e Production, e em relação à memória, ele já usou 100% da cota que ele tem de Devel e usou um pouquinho ali da cota de Production. Então você pode definir cota de número de CPUs, de quantidade de memória e quantidade de storage para um usuário ou grupo de usuários, e ele vai conseguir criar máquinas virtuais até o limite dessas cotas. Os principais recursos, né, do Virt.
O Ovirt ele é um projeto que ele hoje apresenta todos os principais recursos da maioria das ferramentas de virtualização e alguns recursos que sequer estão presentes em outras ferramentas. Então a gente pode citar aqui a Live Migration, autodisponibilidade, Storage Live Migration, que é você mudar o disco de uma máquina virtual de um storage para outro sem desligar a máquina virtual. Você consegue fazer a parte de V2V, a gente tem ferramentas para você trazer máquinas virtuais de outros ambientes para dentro do Ovirt, né? Trazer máquinas virtuais de outras ferramentas de virtualização para o Ovirt, fazer essa importação. A gente suporta os principais back-ends de storage, então é uma ferramenta bem completa que tem os principais recursos esperados de uma ferramenta de virtualização. Para essa versão 3.5, eu queria destacar alguns recursos, os principais recursos que foram adicionados desde a versão 3.4. Um dos principais deles é a parte do Live Merge, que é a capacidade que você tem de remover snapshots enquanto a VM está em execução. A operação de snapshot do Ovirt, ela é uma operação bastante interessante, porque cada snapshot que você cria, ele mantém uma relação com o disco base, e até a versão 3.4 não era possível de você remover um snapshot, porque a remoção do snapshot, ele não descarta simplesmente o snapshot. Ele pega os dados que tem naquele snapshot e comita para o disco base antes de remover aquele snapshot. Então é uma operação que tem um certo custo, e até a versão 3.4 ela não era feita com a VM em execução. E na versão 3.5 esse será um recurso bastante esperado, que você consiga remover esses snapshots, ou seja, comitar as alterações que esse snapshot possui no disco base e aí descartar aquele snapshot com a VM em execução. A gente também agora tem a possibilidade de importar os storage domains. Quer dizer, até a versão passada não era possível fazer isso, que é você ter um ambiente com o Ovirt, você ter todas as máquinas virtuais criadas no seu ambiente e, de repente, esse storage, digamos, você desconecta ele da sua estrutura sem destruir o conteúdo que está nele. E esse storage, uma vez apresentado para uma nova instalação, para um novo ambiente de Ovirt, o Ovirt tem a capacidade de enxergar toda a estrutura de máquinas virtuais que estava dentro daquele storage e importar essas máquinas virtuais para o novo ambiente. Então, isso facilita na migração e na reinstalação de ambientes. Você tem a possibilidade de reaproveitar um storage que estava sendo usado anteriormente sem ter que fazer backup das máquinas virtuais em algum lugar e depois restaurar esse backup no ambiente. Você pode simplesmente pegar um storage, desconectar desse ambiente, conectar naquele outro, e esse outro já enxerga de novo as máquinas virtuais que estão ali dentro. Isso faz parte do plano de recuperação de desastres. Isso é uma iniciativa para a recuperação de desastres, né? Você ter essa possibilidade significa que você pode ter um site backup, esse site backup manter o storage principal e o storage backup em sincronia, e se esse teu ambiente cair aqui, aquele lá do teu site de backup pode ser reimportado dentro de uma nova instalação do Ovirt. Mas se teu site de backup vai além disso e sincroniza tudo, tu não vai precisar reimportar porque o engine também vai estar replicado lá. Então, mas é uma possibilidade bem interessante, né, de você... Porque até o 3.4, quando você tentava adicionar um storage domain que já tinha máquinas virtuais lá anteriormente, de outro ambiente, ele dizia, esse storage domain já foi usado em outro ambiente. Tem certeza que você quer usar ele aqui? A gente vai ter que destruir todos os dados, porque ele reformatava o storage domain a cada vez que você adicionava ele na estrutura. E agora ele reconhece o que tinha lá dentro e te dá a possibilidade de reusar essas máquinas virtuais. É um avanço
exatamente nesse sentido da recuperação de desastres. A parte de integração com o Forma é uma ferramenta de provisionamento e gerenciamento de infraestrutura, né, de data center. Ele utiliza o Puppet como ferramenta para gerência de configuração. E até então a gente já tinha um plugin do Forma para criar máquinas virtuais dentro do ambiente do Ovirt. O Forma já tinha uma API com o Ovirt, ele já, né, usufrui de uma API com o Ovirt para fazer provisionamento de máquinas virtuais dentro do Ovirt. E agora a gente tem uma nova integração com o Forma, que é a possibilidade da gente pedir para o Forma fazer o deploy de um novo hypervisor que fará parte do ambiente do Ovirt. É uma coisa, é um sentido diferente. É o Ovirt pedindo para o Forma, Forma, precisa de um novo servidor. Me dá um novo servidor que eu estou precisando de mais servidor para rodar VMs. E aí o Forma vai lá, faz o deploy de uma máquina, né, bare metal, instala o sistema operacional, configura ela, e ela já ingressa no Ovirt como um servidor disponível para rodar máquinas virtuais. É uma integração inversa da que a gente tinha até então. Também foi melhorado muito a parte de autenticação, que até então a gente tinha hard-coded no engine quais provedores de autenticação a gente suportava, era OpenLDAP, AD, IPA e RHDS. E agora essa parte de autenticação foi toda reescrita e a gente, através de arquivos de configuração, a gente consegue adicionar qualquer provedor de autenticação que existir. Qualquer lugar que tiver usuário e senha e seja possível você ir lá consultar, a gente pode agora usar como provedor de autenticação. Lógico, tem que seguir alguns padrões de estrutura e de esquema, mas é possível você ter, por exemplo, autenticação HTTP, autenticação em várias formas, né, vários provedores que antes não eram suportados, porque cada novo provedor tinha que ser adicionado hard-coded na estrutura do engine, e agora a gente criou um set de arquivos de configuração que você, criando esses arquivos de configuração da forma adequada, você consegue usar qualquer provedor de autenticação que você quiser. Então ficou muito mais flexível. E o OptaPlanner, que é uma ferramenta para avaliação avançada de recursos, ele agora se integra ao Ovirt para que ele te dê relatórios de qual que é a melhor distribuição dentro da sua infraestrutura. Então ele pode te dar avaliações detalhadas, dizendo, apesar de você ter 5 máquinas virtuais em cada servidor, esse servidor aqui tem uma carga de I/O mais elevada. Então seria interessante que essa máquina virtual aqui, que tem um consumo maior de I/O, ela se juntasse a esse outro conjunto de máquinas virtuais aqui, que tem uma carga menor de I/O em disco, e aí você vai ter um desempenho melhor, uma concorrência menor pelos recursos dos teus hypervisors, se você fizer uma distribuição específica entre as suas máquinas virtuais. Então o OptaPlanner ele se integra ao Ovirt para fazer esse tipo de relatório avançado, né, com ajustes finos que você pode fazer no seu ambiente para ter sempre o melhor desempenho possível ali naquela tua estrutura. E por último, o suporte à SCSI para o Hosted Engine. O Hosted Engine é a possibilidade que você tem de rodar esse Ovirt Engine, que é o gerenciador, que apresenta a interface de gerenciamento. A possibilidade que tem de você rodar esse cara como uma máquina virtual dentro do próprio ambiente que ele gerencia. E até então a gente só tinha suporte a Gluster e NFS, e agora a gente adicionou o suporte a SCSI, quer dizer, não estou falando suporte a SCSI do Ovirt, o Ovirt já suporta a SCSI desde sempre, mas o Hosted Engine, ele precisaria estar rodando num servidor NFS ou num servidor Gluster para funcionar enquanto máquina virtual do próprio ambiente, e agora ele também pode estar num serviço de SCSI. Aqui sobre as documentações, a gente tem um guia do administrador do Ovirt que é bastante completo, ele está fantástico, o guia foi atualizado esse ano. E se vocês entrarem no site do Projeto Ovirt, vocês vão ver um guia de administração assim, bem detalhado, acho que vale a pena dar uma olhada. E aqui alguns números atualizados ontem sobre a comunidade. No Ovirt Engine a gente tem até agora 159 colaboradores. 159 pessoas mandaram algum tipo de código ou correção para o projeto.
Do lado do VDSM a gente tem em torno de 171 pessoas. E aqui os números das listas de discussão. A lista principal tem em torno de 800 pessoas. Metade disso é o número da lista de desenvolvimento. E tem uma lista Users PT, que é uma lista para discussões em português, que foi criada especificamente para ser usada no Brasil. E atualmente conta com em torno de 50 membros. Então convido vocês a fazerem parte dessas listas e se envolverem com o projeto. Beleza? Então era isso. Obrigado. Vamos passar para a próxima apresentação. Se tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade.